Fala, meu povo! Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico desse Brasil. Eu sou Everton Pieri. Eu sou Bruna Pieri. E nós somos o Casal de Anjos. Nesse Vida Rica Podcast de episódio número 21, nós vamos falar sobre negócios, vida, estética, clínica, estratégias, coisas relacionadas à estética, mas também à nossa vida rica, a minha, a sua, a nossa, de todo mundo, a nossa vida rica, né, meu amor? É e quem é isso essa mesmo. pessoa de hoje? A nossa convidada de hoje, ela é elegante, ela assim, ó, ela é linda, ela é plena, maravilhosa. Por fora é um doce, por dentro é uma leoa, um Quem vê espetáculo. assim, né? Meiguinha, Imagina nem o que a imagina a cabeça máquina dela... que é. É uma máquina, inclusive, de vendas, porque ela saiu de R$25 mil de faturamento dos Anjos para mais de R$127 mil de recorde de faturamento. Trabalhando como sua formação fisioterapeuta, trabalhando com laser de depilação, emagrecimento e estética corporal na clínica. Tem uma clínica linda. Sim. E a gente está recebendo aqui Thaís de Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito é um demais. prazer estar aqui hoje, gente. Olha como ela é fofinha, né? Ela é uma graça. Se eu tivesse esses olhos, eu tava cobrando 3 vezes mais caro no mínimo, tá? Pelo menos. No mínimo, assim, mas no mínimo. No mínimo. Tá animada de estar aqui? Super. Muito. Que legal. Que Ela bom, que tá? outro dia estava dando entrevista para uma TV. Não, a gente tá recebendo uma celebridade aqui hoje. Eu falei pra ela, o Vida Rica podcast Podcast, ele tá de milhões. É, Né? Tá muito rico aqui. muito de, rico. De mídia. E Thaís, conta pra gente um pouquinho do início da tua carreira. Uhum. Desde a faculdade, assim, brevemente, de forma reduzida, mas focando nos pontos mais importantes. Como escolheu fisioterapia? Sim. Na fisioterapia já pensava em estética, não Como que pensava chegou em nesse estética? mercado? Como que foi isso? Tá, bora lá então. Ó, minha história, ela começa em 2015, foi quando eu me formei, né, em fisioterapia. Então, a fisioterapia, na verdade, gente, eu decidi ela na hora de prestar o concurso mesmo, vocês acreditam? Na hora de fazer a inscrição, até então era enfermagem, eu tava subindo a rampa e me deu um tum que eu falei, não, quero fisioterapia. E mudei lá na hora mesmo. Olha, Então, ela veio assim, eu queria algo que fosse da área da saúde. certo. Legal. Beleza, me formei em 2015. Até então, estética não era uma opção. Eu não queria estética. Tanto que eu fazia as aulas, assim, muito passado, porque eu gostava mesmo, era de fisioterapia respiratória. A reabilitação, tipo assim, já... Ai, eu amava o hospital. Uhum. Eu queria muito Nossa, trabalhar é a em primeira hospital. que eu falo. Olha tudo pra você ver, né? Como é distoante a situação. A gente tava com a Ana, inclusive, gravando o podcast número 20 ou 19. E ela falou, cara, eu trabalhei no hospital, eu odiava o hospital. Nossa, O hospital eu não amava. queria. Até o cheiro. Olha, Eu amo o cheiro de hospital. Então, eu queria muito hospital. E aí, quando eu me formei, eu teria que ter feito uma residência. Só que na época, eu acho que era R$15 mil. Eu não tinha essa condição financeira. sim. E daí, peguei e falei, vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Que geralmente é domiciliar, né? Sim. Então, iniciei fazendo domiciliar, ortopedia, neurologia. E o atendimento domiciliar, na época eu achava que era um dinheiro bom, mas eram poucos clientes. Então eu falei, vou caçar mais alguma coisa. Então, de 2015 a 2020, eu tinha 4 empregos. Nossa. Então, eu... Ela trabalhava mais que o Júlio. Tá vendo que ela é uma era mais máquina, que o gente? Júlio. Tá vendo, ó? E trabalhar nunca foi um problema. Aham. Então, eu saía, tipo, 5 horas da manhã e chegava 11 horas da noite, de segunda a sábado. E no sábado não era até 11 horas da noite não, tá, gente? Senão o pessoal vai falar que é mentira. E realmente o sábado era até 4 horas da tarde, mas de segunda a sexta até 11 da noite que eu chegava em casa. Eu comecei fazendo aplicação de laser, então eu era aplicadora, eu atendia em 14 cidades diferentes. Sim, Então, você ia com a colocação da máquina. isso, eu ganhava o dia, acho que era R$250 por dia. E eu lembro, eu trabalhei numa clínica que tinha isso, né? E na época achava-se caro pagar isso para uma pessoa aplicar o laser. Sim, sim. E R$250 o dia. E faturava-se 8 a 10 mil, assim, em média. Sim, sim. E aí, além disso, eu fazia avaliação em academia, era R$10 cada avaliação, e dava aula de pilates também. Então, eu fazia as 3 coisas, as 4 coisas, né? Eu conseguia dividir a semana e o atendimento de laser eram umas 14 cidades que eu ia. Só que chegou num ponto que foram 5 anos assim, 2015 a 2020. Extremamente cansada, extremamente esgotada.
E eu lembro que a minha família começou a me cobrar presença em casa. Tipo, ninguém vê mais a Thaís. Não vê a Thaís, só trabalha. Eu não tem vida. Não tinha vida. Extremamente irritada, extremamente estressada. E acabava que eu chegava final de semana e eu ainda saía, porque eu namorava, né? Eu cumpria aquele papel de sair. E tinha agenda de namoro, de namoro, que ocupava ali o trabalho, aquela coisa. E aí me deu a grande ideia, eu pensei, vou montar um Pilates e atender fisioterapia. Até então era isso. Então a clínica, quando ela nasceu, foi Pilates e fisioterapia. Que ano? 2020. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E 2020, e aí botei também o depilação a laser, porque o pessoal tava me procurando, falei, vou alocar a máquina, né? Então já botei um laser também. Abri dia 8 de fevereiro, dia 20 de fevereiro fechou. 12 dias da pandemia, né? Então fiquei 12 dias aberto. Nossa somente. Senhora. E aí começou, a luta foi aí, né? A pandemia, eu lembro que eu fiquei cerca de 1 ano e meio, a gente, né? Reabria, fechava. Então, eu conseguia fazer um pouco de atendimento. Então, fazia aquele dinheirinho ali. Tive anjos também nessa parte. Foi minha mãe e o meu noivo, que me ajudou muito, até no financeiro. E que eu consegui passar a pandemia. Uhum. Ajudaram a pagar o aluguel, os custos. Sim. O aluguel ainda foi... Deus foi tão bom que o dono do imóvel, que até hoje eu tô lá, ele não me cobrou na pandemia. Só. Outro anjo. Sim, outro anjo. Não, são muitos anjos na nossa vida. Deus é muito bom, né? E aí passei esse período. Depois disso, eu encontrei os anjos em outubro, eu acho, 2021. Pelo TED. Que era verdade. Um evento ao vivo, né? Um evento ao vivo, fiz, amei, gostei. Entrei em contato que queria agendar a consultoria. Que luta, tá? Foram 2 agendamentos e não entraram comigo. Nossa! Era a época que tava todo bagunçado. Acho que era Michele, não sei. Ali, meu pai, isso aí não é pra mim, né? Aí eu acho que foi a Jéssica que me mandou mensagem e falou assim, tá, por favor, vamos tentar mais uma vez? Eu falei, bora então. E aí deu certo. Então eu entrei pros anjos. Acabou que eu entrei 30 dias depois, né? Porque eu tava tentando entrar e não me permitiam. E eu nessa hora pensando, quem foi essa pessoa que se não tá demitida, eu vou demitir? Mas acontece. Faz parte, acontece. Não era tão organizado ainda. E às vezes não era o momento também, né? Precisava de mais 30 dias. Era pra testar, pra ver se ela queria mesmo. Ela não sabia. Mas sabe que eu pensei que era uma estratégia? Eu pensei. Tipo, eles são tão bons em estratégia que deve ser até isso. Não, isso tem tipo coisa assim, tá que é normal. Não, tem coisa que é normal mesmo de empresário. Eu achei que era, mas enfim, consegui, deu tudo certo, entrei. E aí, permaneci, né? E aí, nessa época, eu fui botando coisas, né? Aí eu fui colocando massagem, virei o bandejão novamente, né? Com bastante coisas na clínica. E aí, em uma conversa com o César, ele me sugeriu de montar um programa de corporal. Criar o método. E aí, tiraria todo o restante, ficaria com laser e com método, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fui aí tinha uma mentoria com o Ever, e eu falei, como que eu vou montar um método, sendo que eu não sabia fazer uma massagem modeladora, uma drenagem. Porque você era fisioterapeuta. Sim, eu não sabia nada de corporal. E aí você me falou, mas você não precisa saber, né? Uhum. Porque você vai ser empresária. Sim, empresária, e foi isso que eu fiz. E aí montei o método. E olha que legal, né? Tipo, é mais desapego ainda. Tipo, nem precisa saber, vou pegar quem sabe, contrato. E pronto. E você, né, montou a clínica, fez tudo isso, entrou nos anjos, desapegou do hospital ou é algo que você carregou por Agora ela total. quer abrir um hospital, eu acho. Não, desapeguei. Tipo, tá tudo bem, entendi que... Eu entendi, sim. Legal. A estética me supriu nessa questão do cuidado, do curar. Porque uma das características que eu vejo que tem em comum, e eu tinha muito isso quando profissional da saúde, é essa coisa do eu gosto de cuidar de pessoas. Sim. É de verdade, amor. A gente gosta de estar na maca com o paciente. Na época, né? Hoje... Eu super entendo. Mas assim, era uma sensação talvez de importância. Sim. Tipo... Eu estou sendo importante para essa pessoa, ela precisa de mim, eu quero cuidar. Eu só acho um problema quando isso se torna fuga. Exatamente. Mas isso não é consciente. Sim. Porque, é isso por que exemplo, eu ia falar agora. Existe lá aquela coisa, não, eu amo cuidar. Eu cuido do meu paciente, eu mimo meu paciente e tal.
só que chega em casa. Uma demônia. Parece o Tasmania. Mas peraí, fala que adora cuidar dos outros, mas E em aí, casa... quem ama, quem tá do lado é pau na máquina, tem alguma coisa errada. Sim. Eu não sou contra o cuidado. Sim. Eu sou contra isso. A fuga. Porque isso vai te gerar problemas. Isso vai te gerar... Cara, você vai separar, você vai ter um problema. E o problema maior do mercado é que isso muitas vezes é incentivado. Sim. Porque a professora passou por isso, ela separou e ela fala assim, olha, ele não aguentou o meu sucesso. Sim. Eu já ouvi isso. Sim. E aí a primeira pergunta que eu me fiz, que sucesso? Que sucesso é esse que justifica você perder sua família? Então, para mim, não era sucesso. Eu falei, opa, não é isso que eu compactuo. Eu preciso começar a abrir os olhos delas de forma diferente. Sim. Né? Então, eu Já que entendo gosta essa parte tanto do cuidado. de cuidar. Vamos não, cuidar foi o que certo. eu aprendi com você. A gente aprendeu. Sim. Já que gosta tanto de cuidado, vamos fazer de um jeito que fique bom para quem você ama, Sim. que você viva de fato isso e não viva parcial disso. Sim. Que enquanto estou na clínica, por exemplo, ou no hospital. Que foi o que eu aprendi. E aí muda tudo, né? Muda tudo, sim. Porque antes o que era uma agenda extra-trabalho, Sim. se inverte. O Se trabalho serve a essa nova agenda de família. É muito legal. E você, pensando assim, no quesito ambição, vamos pegar você saindo da faculdade, se formando, pensando no que ia atuar. Era desejo crescer? Quanto você sonhava em ganhar? Bruno, então, quando eu já saí da faculdade, assim, eu consegui tudo muito rápido, esses 4 empregos, né? Eu tirava uma média de 4, 5 mil reais na época. Eu achava um dinheiro muito bom. Quem tá saindo da faculdade, eu sente. pensava, eita, né? Tô rica. Exato. Né? Exato. Tipo, se Só- chegar em 5, aí voei. Sim, tipo isso. Se eu ganhar 7, eu já sou a tia rica da Tipo família. isso. E na época, a única coisa que eu pensei, sinceramente, foi fazer uma troca, onde eu trabalharia menos e ganharia a mesma coisa. Entendi. Pra mim, até então, tava bom. Tá. Tipo, eu trabalho E em que momento 15 horas, se eu trabalhar 8, tô voando. Sim. Boa. você disse que conheceu a gente lá no TED, o Ever, e você ouviu certamente coisas que você não estava habituada. Não. Em primeiro momento, você resistiu àquelas mudanças, pensou assim, não sei se isso é pra mim, ou você Ele não falou, sabe o que ele tá falando. faz sentido, é isso mesmo, tô passando em voo. Qual foi a sua mentalidade? Não, eu nunca duvidei, eu sempre quis muito. E resistência eu não tive nenhuma. Então, tudo que o Everton falava, que eu vi o pessoal lá descendo a lenha, eu super concordava com tudo, sabe? Então, eu tava. É porque ela não tava tava imersa muito na estética, aberta. né? Ela Eu acho tava que era fora isso. dela. É. Sim, e eu vi, porque daí eu tinha o laser, que era uma estética, né? Aham. E aí começou a falar sobre ficar rica na estética. Foi daí que surgiu o meu interesse. Tá. E você se considera uma pessoa obediente nesse sentido? Sim. Porque eu vejo muito dessa característica em você. Pra quem não conhece a Tá, a gente vai contar um pouquinho. Ela é mais quietinha, então ela não é de ficar Não, num falando em ambiente grupo. que a Tatá, ela tá ali, Eu só escuto. mas ela só É. ouve. Mesmo se a gente tá reunido Mas eu escuto assim, bem. ela escuta, É. ela ouve Por bem. isso vende bem. Exato. Por isso vende muito bem, inclusive, tá? Essa característica de venda ela é muito mais poderosa do que o falar. Sim. As pessoas pensam assim, só pessoas extremamente comunicadoras, que falam, que envolvem as pessoas é que vendem bem. Não, a pessoa que vende melhor é a que ouve Saiu bem. um estudo recente que mediu assim a performance dos melhores vendedores de uma determinada companhia. E a maioria que mais vendeu dentro do estudo foi o que mais ouviu, não o que mais falou. E também, não sei se foi exatamente esse estudo, mas os melhores CEOs do mundo são introvertidos. Tem características de introversão. Os 10 maiores do mundo Legal. têm características de introversão. Ou seja, essas mesmas características. Sim. São pessoas mais quietas, mas mais disciplinadas, Sim, diligentes, centradas. obedientes, centradas, fazem o que tem que ser Sim. feito. Isso é poderosíssimo. Você Muito. tá no caminho certo. Eu que não sou introvertido, sinto o peso disso na hora de ser CEO, porque seria muito mais fácil se eu fosse concentrado, centrado e etc. Entendeu? Mas é o criativo, né? Então é importante isso. Mas é uma característica muito positiva. E a gente só vê coisas boas. Ai, que bom. E aí, o que a gente vê também, em comum entre a maioria das Que estão sentando aqui, né? profissionais que estão ficando ricas com estética e sentando nessa cadeira para gravar com a gente, são essas qualidades. Não resistir à mudança, Sim. são esses comportamentos, na realidade.
não resiste à mudança, então não precisa ser convencida a ter sucesso, a gente não sabe? tem que convencer que é bom. Sim. A gente mostrou, ela viu, ela falou, tá, é isso. Quero. Segunda coisa, obediência. Sim. Não, tá falando, vou seguir. Terceira coisa, ser boa ouvinte, porque não dá. A observadora, né? Aquela que analisa o cenário, fala, não, faz sentido e tudo mais. E você tem essas características. E não necessariamente sendo uma pessoa extrovertida, que é a que vai chegar gritando, fazendo barulho, que não tem nada de errado com alguém assim, né? Não, é super Casei legal com essas alguém pessoas. assim, é maravilhoso. Essas pessoas são as mais legais, inclusive. Aliás, como eu sou noivo. Introvertida. Ah, também. Imagina um diálogo entre eles. Interior. Ele nem falou, entendi. Já sei o que você tá pensando. Mas não precisa me contar, porque eu já sei. O bom é que eles ficam quietinhos juntos, em casa. Sim, em casa. Eles não tem um querendo ir pra balada, o outro querendo ficar. Porque às vezes é assim, sabe? O Ever é uma pessoa extremamente sociável. Então, às vezes, a minha dificuldade é socializar. Sim, Não consegue acompanhar, às vezes. Ai, amor, queria tanto ficar em casa hoje. Ele, amor, vamos, assim. Ai, amor, mas tem certeza. Aí eu tento convencer, às vezes eu ganho, às vezes não. E a gente se vira assim, né? É assim. Seria mais fácil se os dois fossem igual, né? Sim. Ou mais difícil, porque lidar consigo mesmo, às vezes não é tão fácil. Não. Certo, então não teve resistência a essa mudança. Não. Muito bom. Entrou, começou a aplicar, começou a ver os primeiros resultados. Não, ela teve alguns perrengues. Ela tinha o Pilates. Sim. Que ela começou pelo Pilates. Comecei pelo Pilates. A primeira orientação qual foi? Tirar o Pilates. Coitada, dava pra ver tristeza no olhar dela. Eu não tinha nem pago o Pilates. Eu não tinha nem pago o Pilates. Pensei, meu pai, né? Falei, meu Deus. E aí... Eu ouço, mas nem tanto assim. Essa eu não vou ouvir. E eu não tinha nem pago o Pilates. E aí me falando assim, monta um protocolo da qual eu não tinha a menor ideia, né? E daí eu estudei muito, tá? Corporal, emagrecimento, louca, né? Nos livros que eu sou bem CDF. E consegui desenvolver. Mas de início o Pilates doeu, tá? Doeu muito. Imagino. Porque eu não tinha pago. Foi o meu primeiro neném. E aí veio o Everton, vende Pilates. E não vendeu. Porque dentro de início não. Teve um apego, mas... Sim. Porque dentro da estrutura dela, o Pilates, ele dava prejuízo. Sim. Então ele tirava lucro do resto. Sim. Só que ela era apegada ao Pilates porque foi a primeira coisa, foi a primeira conquista. Sim. Entendo. Eu não tinha nada na época, nem um carro, nem nada. Então, mas tinha o Pilates. Tinha o Pilates, tava lá. Era meu Pilates. Era o meu Pilates, E não vendeu o Pilates pra comprar o carro? Não. É disso que a gente fala. Tem hora que elas elas nem fazem esse tipo de conta. Tipo, eu não tenho um carro e eu tenho um monte de peça parada. Porque que tira lucro. Que tira lucro, mas eu não... tira lucro. Não, eu não vou me desfazer disso pra ter um carro. Vocês estão vendo como o nosso trabalho não é tão simples, né? Mas eu entendo, né? Porque tem o apego, né? Tinha um apego, Tinha o... Cara, olha o tanto que eu suei pra ter isso. Isso é respeitável, é louvável, né? Mas faz parte, né, tá? Mas vendi. Vendeu. Chegou uma hora que não tinha como manter. E como que foi para você esse processo de mudança? Por onde você começou a mudar? Você já falou, então, já criei o método, primeira coisa, criei o método. E aí, o que você fez? Como você foi vender? O que você usa para vender? Quais caminhos? Todas as estratégias dos anjos mesmo. Todos os caminhos são os mesmos que vocês me passam. Eu tento aplicar o máximo possível. Claro que nem sempre a gente coloca tudo em prática, mas a maior parte das estratégias, sim. Então, a venda vem das estratégias mesmo. Que legal. Qual que você usa, assim, que você gosta? Você fala, essa aqui é minha queridinha. Eu gosto muito de recompra, upsell e indicação. Boa. São os três maiores canais. Sim. Maravilha. Sim. Boa, indicação. Hoje, quantas pessoas você tem na clínica te ajudando? De funcionários? Hoje somos 6. 6 pessoas? 6 pessoas. Maravilha. Quando você foi fazer essa transição de vou fazer o que eles estão me pedindo, confio, é isso mesmo e tal, qual foi o sentimento, a sensação? Houve alguma preocupação? Eu quero tentar tirar de você algo em comum para que as pessoas que estão ouvindo a gente se identifiquem e falem, opa, tô nessa fase. Isso aí eu passei. E aí eu quero o pensamento seguinte para que elas consigam fazer essa virada também. Se refere quando eu fui sair do Pilates?
Não, quando você começou a implementar as estratégias, fazer as mudanças na clínica. Sair um pouco mais do operacional. Sair um pouquinho do operacional, ser mais vendedora. Quais foram os desafios? Então, de início, a questão do operacional em si, eu não tive tanto resistência. Tanto, não tinha resistência, porque acaba que do corporal eu não fazia, fazia, né? Então, a estratégia que eu usei inicial foi contratar uma professora, que era minha. Então, ela foi até a clínica e ela treinou todas as meninas, que foi muito bom pra mim. Olha a inteligência por trás da racional, Tá né? vendo? Tipo, eu não sei. Ao invés de eu ir lá e ficar me Aprender. matando pra aprender, Sim. cara, é melhor eu pagar a hora de um profissional que estudou 50 anos pra isso, pra eu ter. Sim. Esse é o pensamento de um empresário, uma empresária. Muito que bom. compra a hora técnica. Sim. Ele não vai se Isso é formar muito em técnico. Sim. Valiosíssimo E isso. foi isso que eu fiz inicialmente. Boa. Então, no operacional, eu não tive essa resistência, não tive dificuldade. Acaba que os problemas, eles vão surgindo depois, né? Com a prática clínica mesmo. Funcionários, então era uma coisa que me pegou muito, fazer troca de funcionário. Demissão, né? Eu com esse jeitinho, pensa, pra Imagina. demitir. Imagina a dor de barriga que não deve ter dado. A minha dificuldade maior era essa. A questão dando de nervoso só de lembrar. financeiro, as vendas, nos demais, eu acho que eu me dou bem, me lido bem, sabe? Mas a minha dificuldade sempre maior foi isso. Pessoas, demitir, às vezes. Que o introvertido chama tem menos habilidade. Sim. Agora, as vendas, o financeiro eu gosto, sabe? Boa. Marketing também, pra mim, é complicado. Porque envolve aparecer, Sim, pessoas também. Sim. E é característica da personalidade, né? E é desenvolvimento. E apesar dessa dificuldade, você consegue fazer, você consegue desenvolver, como que é? Consigo. Eu falo que o medo, ele tá aqui comigo, ele sempre persiste, mas eu não deixo ele me abalar. Então, eu sempre penso assim, o medo é algo positivo tentando me proteger. Então, eu me apego a essa proteção. E aí eu tenho duas Thaís aqui dentro de mim, que aí tem o anjinho e o diabinho, eles sim, brigam. E aí eu sempre falo assim, para sua tonta, bora lá, e aí vai, sabe? Então eu me apego muito a isso, na questão da proteção. Eu acho que é o que me ajuda. Sim. Porque o meu perfil, ele é assim, né? Você aprende a lidar consigo mesmo. Sim, porque quem sim. tem esse anjinho e esse diabinho, e às vezes o diabinho mais forte que o anjinho dentro da cabeça, é muito pensamento negativo, é muito medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de falhar, que também é característica da personalidade. Total. E que o que a pessoa que tem essas características tem que fazer é aprender a lidar. Sim. Então, a hora que ouve, porque realmente é proteção, Sim. vai evitar de fazer algum erro, cometer Sim. algum erro. E a hora que silencia, porque, poxa, eu tenho que fazer apesar desse medo. Então, mesmo, igual você chegou e falou assim, eu sou com um pouquinho de medo, nunca gravei podcast, isso e aquilo. Já apareceu até na televisão. Eita. E aí ela falou assim, não, mas eu vou com medo mesmo. Sim. E isso é Eu real. sempre pensei isso, Que legal. Tô com medo, vou com medo mesmo. Você acolhe o seu medo, você não Sim. deixa ele dominar você, Sim. né? Por muitos anos ele me dominou. Como foi isso? Então, antes dos anjos, né? Eu não posso chorar, né, gente? Pode, Pode. aqui você pode... Fique em Eu tava paz. chorando Então, agora. Estou fanha, inclusive. eu era, né, uma pessoa, antes dos anjos, extremamente... Eu falo que hoje eu sou introvertida, mas eu era muito mais. Eu era uma pessoa muito mais tímida do que eu sou hoje. Eu deixava de fazer determinadas coisas por medo. Então, quando me convidaram para o evento em São Paulo, até de antes nunca teria vindo. Coisa simples, eu não tinha coragem, eu tinha medo. Tipo hoje, vim para um podcast. Sim, eu não teria vindo. Não teria aceitado a entrevista aquele dia. Eu tinha medo até de dirigir. Então, foram coisas que eu tive que ir, né, trabalhando nisso. E tudo que eu mudei, eu devo isso a vocês. Eu sou muito grata, tanto a Bruna quanto o Everton, por tudo que me ensinaram. Então, às vezes você nem sabe o tanto que você já me ajudou, o quanto que eu já chorei nessas mentorias. Então... Lógico que não, Thaís. Eu sentei esse dia do seu lado, eu conversei com você, você me contou uma coisa, eu quis te matar, porque eu não sabia. Sim. Imagina dessas coisas. Então, eu tô falando hoje, eu sou extremamente grata por tudo que fizeram por mim. Então, hoje eu me sinto uma pessoa curada, me sinto muito bem, me sinto feliz. Eu não era essa pessoa antes.
E eu só consegui isso com vocês. E aí veio a Bruna ainda que aí, nossa, pronto. completou tudo. E aí, perfeita. E eu me identifico muito com você. Então eu só tenho a agradecer. Sou muito grata a vocês por tudo. Ah, que legal. Gente que agradece É muito essa legal te confiança. ouvir falar, porque aí a gente descobre o que está acontecendo, Sim. entendeu? Gente, ela é tão quieta, mas tão quieta. Sim. Ela Esses era dias- muito mais. Hoje ela Não, só hoje quieta. ela conversa hoje e ela só tal. quieta. Ela fica tão na dela, ela lida tanto com os problemas dela, sem reclamar, sem nada, Sim. que esses dias a gente estava no Encontro Eterno, lembra que eu te contei? Eu sentei do lado dela pra almoçar, falei, e aí, tá, como tá as coisas? Ela, você não acredita. Aí eu, porque aí já vem, né? Eu não sei A nada. bomba. Então, aí, menina, aquilo lá, eu falei, tá, isso, por que você não falou, menina? Ai, eu não falo. Uma Só mensaginha tem que resolvida. uma mensagem. Que legal. Ai, ai, Bom mas saber vou tudo melhorar. isso, tá? A Sim, gente tem sim. muito orgulho de você nos Nossa, Zés. demais. Muito orgulho. Obrigada. A sua história, como você aplica, o resultado, o que você aplica é uma filosofia que eu adoro, que é o trabalho em silêncio e deixa seu resultado fazer barulho. Sim, sim. Tipo, eu acredito muito nisso. Tanto que eu sou quieto no trabalho, não fico falando as coisas que eu faço, como é e tal. Então eu acredito muito nisso. E você vive isso também. Isso é muito positivo, né? Demais, demais, demais. E você teve dificuldade com essa transição? Eu acredito que não muito, porque você veio de uma realidade muito pior, né? Trabalhando até as 11 da noite, Sim. segunda a sexta, sábado Como também. que é a rotina hoje? Como é a rotina? E se nessa virada de rotina, de se tornar empresária, você teve dificuldade com apoio das pessoas da sua família e tudo mais, ou não, porque melhorou do que estava? Sim. Bom, hoje em dia eu trabalho muito ainda, né? Mas eu divido assim, de segunda a quinta, eu fico a maior parte do tempo dentro da clínica. Você Na ainda vai sexta- pra clínica de manhã? Vou ainda de manhã, mas aí eu não trabalho sexta e sábado. Eu quis me dar esse luxinho da sexta e do Nós sábado. vamos te dar outros luxos Já depois. está, já está desapegando mais, mas a gente vai mudar. A gente vai te dar mais meio período de luxo. Tá, Aham. eu Você quero. vai se arrepender do convite do jantar, talvez. Mas vai então. ser bom, Sim, então tá. porque a gente vai ajustar essa rotina aí, né? Sim. E a minha dificuldade é... Porque antes eu morava na casa dos meus pais ainda. Então, só agora que eu tenho, né? Tô morando no apartamento. E a Sozinha minha... ou com o noivo? Com o noivo. Ah, Legal. É, Vocês estão noivos há quanto tempo? tem 1 ano. Que legal. Ah, É um casório, acho que sai esse ano. É. acha não, né? Porque tá noivo morando É. junto, esse casal tem que sair. Tem que sair esse Inverteu a ano. beleza. ordem. Vai ter um Sim. casamento pra gente comer de graça. Você nem sabe se você é convidado. Vai, agora eu tô me convidando. Você não vai me decepcionar mais. É, tá vendo? Ai, olha que vergonha. Só não precisa ser padrinho, porque padrinho tem que dar presente caro. Presente bom, né? É. E aí, quando eu estava ainda na casa dos meus pais, eu tive essa dificuldade de rotina. Porque meus pais, eles acham que a gente tem que trabalhar de domingo a domingo. É, às ciclo. 7 E da eles são manhã, 7 da empreendedores ou não vieram dessa noite. realidade? Não. Meu pai, ele trabalhou a vida inteira em prefeitura, então ele era motorista. E a minha mãe, professora, Funcionários públicos. funcionário público, os dois. Por isso que ela é CDF. Aham. Filho de professora Mas a normalmente minha tem que mãe estudar. Sim, ou estuda ou estuda. Ainda mais se estudar na escola que a mãe dá aula. E era. Não é? E era. Aí, ó. Tem que dar exemplo. Tem Não, 10 todos exemplos, os filhos de professora que eu conhecia que estudavam na escola tinham que ser aqui, ó. Sim. Eu falava, que azar, Até porque cara. a professora vivia falando mal Não, dos alunos. Imagina é. falar mal do filho dela. Aí eu falava assim, que azar ser filho da professora e tal, até o primeiro Enem. Eu falei, nossa, devia ser tão bom ter uma professora em Oh, casa. meu Deus. Então, eles começaram a achar que você estava trabalhando menos? Tava trabalhando pouco. Eita. Então, acaba que a minha dificuldade era mais com eles, sabe? Porque eles me faziam sentir culpada, Olha. Isso é real. sabe? E eu sei que não era de maldade, né? Mas não poderia me ver quieta lá nem um segundo que você ia perguntar, mas você não trabalha mais? Você não vai trabalhar? Falando nisso, você tem dificuldade, por exemplo, de deitar no Desligar. sofá e não fazer nada? Não. Tipo- Hoje em dia, não. Tipo, deitar, não fazer nada e não se sentir culpada de não estar fazendo isso. De estar fazendo segunda a isso. quinta eu tenho. Na sexta e no sábado e domingo, não. Porque Nos é só dias folga. que ela a se folga, deu. sim. Entendi. De segunda a quinta, eu acho que eu nunca fiz isso. Ah, então. Porque eu já acordo pauleira e, sabe? Uhum.
Eu não me permito, no meio da semana, fazer isso. Mas finais de semana eu descanso muito. E aí, quando você se mudou, que agora você tá lá com o seu noivo, como que é? Aí tudo mudou. Ele também empreende. Então, a cabeça é bem parecida. Ele já veio Ele ouve as mentorias também? Não, nunca ouviu. Menina, olha, ele tá os deixando dinheiro na maridos mesa, que viu? ouvem... Acabamos de receber um testemunho aqui, né? Já aumentou uns tanto, bom É porque a gente não chama nem faturamento. mais de depoimento, a gente chama de testemunho, porque parece igreja, né? É, Eu assisti... a mentoria, minha vida mudou e aí eu ganhei mal. Amém, amém. E é verdade. Não, ele nunca assistiu. Cara, tá Nossa, perdendo ele vai, dinheiro. ele vai aumentar. Mas se ele aumentar, ele tem que pagar um almoço pra mim, Sim, porque tem uns sim, safados também aí que estão aumentando o faturamento. E não tá pagando Não um almoço. paga paga um nada. almoço. É, Nada. ingratidão. Ainda ele chega pra mim e fala, obrigado, Everton. Aumentei 1 os- milhão. 1 milhão, aumentei 500 mil. Eu falei, não pagou um almoço, seu sem vergonha. Aí a gente ri, obviamente. Ai, Eles acham que é brincadeira, mas é Mas é verdade, se verdade. vocês estiverem assistindo. É verdade. E aí a rotina tá ajustada hoje. Tá ajustada, sim. Tá. Em relação a desafios de crescimento, porque sair de 25 para 127 mil reais tem os desafios de dia a dia, Sim. além de pessoas. Em relação a vendas, por ter esse perfil mais introvertido, como foi lidar com vendas? De início, os nãos me abalavam muito. Eu ficava muito mal. Acho que pelo fato também da autoestima não tá boa, né? N coisas. Me abalavam muito no início. Depois não, fui me acostumando. É tanto não, né, que a gente se acostuma. O não para o vendedor é como sangue para o médico. Sim. Faz parte do trabalho. Sim, sim. E hoje eu acho tranquilo, acho leve. Eu falo que na época que eu tive esse crescimento, foi muito bom porque todos me ajudaram assim a estruturar. O Igor na época estava me ajudando, então ele estruturou tudo antes. Então quando cresceu já estava tudo pronto. Foi de uma forma muito Essa é a tranquila. diferença. Existe uma diferença Sabe? muito grande, e não quer dizer que não seja possível, mas é só mais desafiador, da clínica que chega e começa com a gente do zero, logo do início, que faz toda a estrutura financeira, de vendas, de pessoas, De de modelo de contratação, negócio, modelo que é de o mais negócio. importante. E a clínica que a gente tem que virar completamente o modelo para ajustar, para se tornar lucrativa, para ter, enfim, para ter o crescimento que a gente espera. E você teve esse benefício. Sim, a estrutura Do tava tudo início, pronto. tudo redondinho. Sim. Que privilégio, né? Sim. Coisa boa. E às vezes eu via as meninas falando que às vezes aumentava o faturamento e não tinha capacidade operacional. O Igor já tinha me ajudado de uma forma onde eu já tinha treinado as meninas para isso. Então eu tinha capacidade operacional, eu já estava tudo pronto. Só precisava vender. Então a clínica estava estruturada para faturar alto. Muito bom. Isso é muito bom. Excelente Sim. aluna. Sim. Tá vendo? Não tem muito desafio, né? Não tem. Ah, não. É só fazer. Só. O problema, O desafio sou eu, é... Everton. O desafio sou eu, sim. Eu comigo mesmo. O desafio sou eu que atrapalho o processo. O Everton brinca que às vezes assim, ó, é só tirar a dona de clínica da clínica, a clínica roda. Então, por isso que a estratégia às vezes você sai de manhã Ai, da clínica e Deus. vai só à tarde. Pra elas é, nossa, eu vou trabalhar só à tarde. Você fala, você vai estar menos lá, atrapalha tempo menos. lá, sim. Isso é brincadeira. Mas é real, porque quando você tá Ai. fora, você olha melhor o negócio. Sim. Você olha assim a emoção, porque dentro da operação você sabe, né? Tipo, você tá lá, vem alguém, fala uma coisa, fala, meu Deus, um problema. Com um tom que é, tipo, muito pior As que pessoas deveria. elas dão nota 10 para um problema que é nota 2. Então elas aumentam Eu demais o sofro- problema. eu sofro com isso. E isso gera sofrimento. Sim, porque Quando eu tô você lá. tá fora, que você olha e fala, não, esse problema nem é tão grande. Sim. Tá tudo bem. Ó, é só Sim. fazer isso aqui. Pum, pronto. E por isso que é bom às vezes estar fora. Sim. Por isso que é bom às vezes você sair um pouco. Uhum. Porque tem gente que fala assim, mas Everton, se eu não estiver lá, eu vou vender. Uai, eu não vou vender. Você tá lá, você tá vendendo? Não. Então não é tá lá que determina a venda. Sim. Não é tá lá que determina o processo. Agora, se você não tá lá e também não tá fazendo e não tá olhando, óbvio, não vai funcionar nada. Agora, fazer de fora funciona bem. Porque aí você consegue ver de fora o processo. Isso é muito positivo. E tem outra coisa que é positiva nesse crescimento de vendas e faturamento, é que tem poucos problemas que o dinheiro não resolve, quando o assunto é negócio. Então, quando você tem, por exemplo, um financeiro muito bem, um caixa forte, que você tem previsibilidade de vendas, de receita que você vai receber todos os meses, que é, sei lá, o dobro do seu custo, por exemplo, você vai ter um caixa legal,
você consegue lidar com os problemas de uma forma muito mais leve. Demissão de funcionário, rescisão, paga. Eu tenho que comprar porque queimou a manopla do aparelho tal, paga. Então, problema que dinheiro resolve. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla do caixa, de ser uma empresa saudável, porque isso para vocês representa paz. Sim. Sabe? Não precisar descabelar porque teve um probleminha na clínica e aquilo acabou com o seu mês, acabou com o seu entra a filosofia de uma mulher segura, cara, funciona muito melhor. Né? Muito melhor do que a pressão das contas a pagar, a segurança da conta paga já sem você fazer nada, é muito melhor. Muito, muito legal, né? Trabalho é completamente diferente. Nossa senhora, que louco, que doideira. O seu carro-chefe lá hoje é laser. Sim, é Conta a depilação isso a pra laser. gente, porque tem gente que, se mata pra vender laser. Como que você vende seu laser? Então, a depilação a laser, eu já tinha esse histórico, né? De ser muito boa. De ser boa. Então, muitos clientes me acompanharam. Então, assim que eu iniciei, muitos clientes já foram. E eu sendo bem sincera, o laser é o mais fácil para vender. Ele se vende sozinho. Tanto que o meu Instagram, ele é totalmente focado no corporal e emagrecimento. E ainda eu vendo mais a depilação a laser. Bacana. Isso vem de muito de indicação, então. Muita indicação, sim. Tá, legal. Você pega ou eles dão? O laser, eu ainda uso muito voucher. Voucherzinho assim mesmo de entregar. Ganha em 3 sessões, 2 sessões, funciona muito. E indicação. Aí, ó, tá vendo? O voucher, que é um negócio simples, funciona até hoje. Sim. E funciona muito. E você vende mais pacote, mais sessão? Como que é? Mais pacote, Tá, sempre fechado. Ainda tenho sessão avulsa lá, alguns picadinhos lá. Mas é minoria. É minoria. A maioria é pacote. Boa, e como que você faz isso? Como que eu vendo? Como que você vende? Por que o seu cliente escolhe pacote e não sessão igual das meninas? Geralmente, a sessão avulsa ela é bem mais cara. Tá. E aí, o pacotinho com 10 sessões, ele sai mais acessível. Vantajoso. Vantajoso. E você vende como sessão de laser? Tem alguma coisa por trás? Tem alguma outra narrativa? Antes não tinha. Agora, a gente tá colocando aí o Sempre Pronta, sem pelos. Então, vai vir um lançamento aí de alguns produtos que a gente vai incluir. E acredito que vai dar para melhorar mais ainda. Imputou a marca, pode aumentar mais o preço. Sim. Tá na construção aí dos produtos pra gente colocar. Maravilha. Isso da coisa do isso laser... Isso é prático, isso é aula, hein? Isso é aula de Se vendas. você anotou o que ela falou aqui e colocar em prática... E assim, olha, para isso acontecer, de você falar assim, o laser hoje ele praticamente se vende sozinho, muita indicação, as pessoas vêm e tal. Tem duas coisas que são importantes, que é reputação e credibilidade. Nossa, isso é muito E reputação e credibilidade, você não compra, você constrói. Sim. Então, você fala, eu tenho uma história com o laser, eu sou conhecida por isso, porque já atendi muitas 14 cidades. Sim. E por isso eu tenho resultado, ou muitas pessoas que me conhecem acabam me indicando. Porque o segredo, gente, ele não tá no laser. Tem gente fracassando com máquina de laser comprada na clínica, tem gente fracassando com máquina de laser alugada, e tem máquina gente que própria? E tem Boa. gente que tá faturando bem e tendo muito resultado com máquina de laser. Sim. Então, não se apeguem ao objeto da coisa. É o laser, é o corporal, é o emagrecimento. É a estratégia. É a estratégia e principalmente o conjunto de fatores que está relacionado a isso. Sim. Então, a reputação, a credibilidade e a estratégia de venda. Sim. Total. E agora a marca que vai dar o... Sim. Vai ser a A cereja chave do bolo, né? Sim. Excelente. Muito bom. A gente tá tirando muitas coisas legais daí, né? Outra Tô coisa que gostando. você falou pra gente, tá? Que rede social ainda é um desafio. Sim. Mas você faz... Eu gosto, faz muito bem feito. Poderia fazer um pouco mais, se fizesse um pouco mais, dobrava, com certeza. Sim, E a gente sim. vai trabalhar para isso. E é desafio em que sentido? Como foi a evolução disso do início até agora? Porque se hoje ainda é um desafio, imagina lá atrás. Nossa, lá atrás era muito desafiador. Porque tem gente que tá assistindo que ainda é muito desafiador. Sim. Não, antes, se volta no meu Instagram, não tinha o meu rosto. Eu não aparecia. Tinha muita dificuldade, então, de gravar vídeo, de produzir conteúdos, né? Mas agora, eu coloquei na minha cabeça que eu vou melhorar e eu já tô melhorando ele. Então, eu tenho aparecido mais, tenho melhorado ele. Mas eu ainda me cobro muito. Eu acho que eu poderia, né, fazer mais, postar todos os dias, botar a cara a tapa. Então, eu acho que eu deixo um pouco a desejar ainda. Imagina o quanto de dinheiro não tá nessa mesa desse Instagram, hein? Sim. Que ela ainda vai pegar.
Eita, coisa boa. Teve uma coisa que ela falou lá no começo, assim, ó, que foi uma coisa que eu até notei e ficou na minha cabeça, né? Ela falou assim, nessa época eu fui fazer o que todo mundo estava fazendo. E nessa época que você foi fazer o que todo mundo estava fazendo, não foi uma coisa que mudou a sua vida. Não. Né? Isso é muito legal, porque isso mostra que ela tomou uma decisão que não foi muito assertiva, mas teve um princípio que já por si só diz que dá errado. Que é o vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Sim. A maioria. Sim. Tipo, ela tá fazendo o que a maioria de quem vende laser não faz. Sim. Tem uma sessão mais cara, monta um plano e foca no plano. Sim. Né? E agora ela tá fazendo coisa mais diferente ainda do que a maioria não faz. Sim. Você tá colocando uma marca num plano de laser. Porque todo mundo pensa, mas laser é laser, né? Não. Laser é laser, mas vender o laser dentro de uma solução é outra coisa. Sim. De uma embalagem. E eu tenho uma filosofia sobre isso, né? Que é se você faz o que a maioria tá fazendo, você vai ter resultado de maioria. Aí sempre tem uma reflexão. A maioria tá como? Magra ou gorda? Feio ou bonita? Sim. Feliz ou triste? Rico ou pobre? Tudo que é sinônimo de maioria tende a ser mais pro lado negativo da coisa. Então, esse drive de fazer o que todo mundo tá fazendo, ele é problemático. Sim. Você começou a dar certo depois que você começou a fazer o que a minoria está fazendo. Sim. Isso é muito legal, né? Muito. Cara, que legal. Muito bom. Gostei disso aqui. Eu tenho só orgulho, só orgulho. E ela achando que não ia sair nada. Ela que, vai durar 10 minutos o podcast. Vai durar 10 Nós minutos. somos bons nisso. Nós somos bons nisso. Eu tava com dó. Que isso. Pensando no seu processo de evolução, tá? Sim. Que é como uma escadinha de vários degraus, Sim. né? Você foi subindo um por vez, e hoje você tá no nosso mais alto nível, que é ser sócia da Eterno no clube de mentoria que a gente tem. Está entre o topo do mercado. Você está entre o 1% do mercado, que é o topo. Sim. Como foi para você, pensando em fases, esse crescimento? À medida que você era convidada para o próximo nível, ou que você se interessava pelo próximo nível? Bom, eu sempre via, né, muitos resultados bons. Então a Aline era uma referência que eu tinha lá. E eu sempre pensava assim, queria tanto estar lá. Isso eu sempre pensei, mas pela falta de autoestima, eu achava que eu não merecia estar nessa posição. Então, no início, eu nunca imaginei estar aqui, para falar a verdade, sabe? Eu nunca imaginei. Então, a cada convite que eu recebia, eu ficava extremamente feliz, extremamente lisonjeada pela oportunidade. E muita gente, às vezes, me pergunta, quando que foi a virada de chave? E essa pergunta eu nem consigo responder. Eu acho que não teve uma virada de chave específica. É quase um chaveiro, né? Sim, porque foram daqueles de monte de tantas chave, viradinhas assim, de né? chave, sim. É. Foram tantos acontecimentos, eu precisei de passar por tantas coisas, por principalmente a transformação pessoal, que eu acho que é o que mais me pegou. Então, assim, eu nem consigo explicar. Porque foram muitos acontecimentos. Quando você fala, por questão de autoestima, eu talvez não me achava nem merecedora de estar no nível acima, enfim. Conta um pouco pra gente a sua relação com a sua autoestima, assim. Como era e o que você fez pra... Sendo bem sincera, eu vim, né, de uma cidadezinha muito pequenininha lá, chama São Joaquim de Bicas, no interior de Minas Gerais. Sinceramente, pra mim, autoestima, eu pensava que é um povo bom, né? Muita gente boa. Sim. É muita gente boa, os trem. Os trem Gente, bom. pra mim, né, naquela época eu achava que a autoestima era ser bonita. Vocês acreditam? Eu acredito. Eu nunca tinha ouvido falar em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, eu descobri isso com vocês. Então, foi uma coisa muito nova pra mim. Aí você sabe, foi... eu não me conhecia, eu não sabia. Isso. E aí, a partir disso que eu fui vendo que eu não tinha autoestima. Não tinha. E olha que beleza nunca foi um problema, né? Pois é. Porque você é muito bonita. E Nossa. as pessoas de fato... Se eu tivesse este olho... As pessoas de fato não sabem que a autoestima não é só sobre o que você vê no espelho, o quão bonita você tá, que roupa você usa, como é o seu cabelo. É sobre o valor que você dá a si mesmo. E eu não me dava nenhum valor.
E Eu achava que eu não e merecia. sempre foi muito valiosa. Sim. Só não enxergava, Sim, talvez, sim. totalmente isso. E só agora eu vejo. E isso reflete na clínica, Sim, obviamente. sim. E eu imagino também que reflita no seu relacionamento com as suas clientes. E ainda nem enxerga o potencial que tem para mais porque ainda. eu já tô imaginando aqui coisas que você nem imagina. Exatamente. Porque não consegue ainda ver o tamanho que vai ser. Porque você saiu de um nível de... Cara, eu não me dava valor nenhum e tal, hoje é legal, mas ainda você não tem noção do tamanho que vai ser, do que vai acontecer. Do potencial que tem. Né? Porque tem uns detalhezinhos, né? A gente estava conversando antes. Eu acho que por causa do Pilates, né? E a gente vai virar algumas outras chaves Vamos colocar umas chavinhas nesse olho de chaves aí. Combinado. E imagino que isso reflita esse teu desenvolvimento da autoestima, do autoconhecimento, da inteligência emocional no seu relacionamento com as suas clientes da clínica. Sim. Porque nada mais é do que vender uma verdade, passar isso adiante. Sim. Como foi ver refletido nelas a melhoria que você tinha em você? No início, quando a gente criou a Marco Sempre Pronta, foi o Everton que criou numa mentoria. Ficou muito boa. Ficou muito boa. Ficou só a cara. Mas eu não entendia. O significado. Sempre pronta, não. E aí eu falei, tá, sempre... Mas eu fiz o lançamento, né? E mas não pegou pra si, não. né? E só depois do... Uma coisa aqui que eu pensei agora, o Sempre Pronto poderia ser com TH no final de TAC ainda. Sempre pronta. Gostei. Eita, Uma justinha aqui, ó. Já vai pro laser também. E então, no início eu não entendia muito bem, mas aí depois do curso, e não só depois do curso, com o passar do tempo, atendendo as clientes também, eu vi o quanto era bom passar para elas tudo que eu aprendi. E aí eu tenho funcionárias minhas lá que eu tenho ensinado a elas também tudo que eu aprendo. E aí é lindo de ver. Sabe? Eu me sinto muito bem. E aí aquele sonho que eu tinha lá da respiratória, porque eu gostava, de ver o paciente bem curado, eu encontrei na estética. Agora. Sim. E é só maravilhoso. mudou a ferramenta. Sim. Que legal. O objetivo e hoje não é até mudou. mais legal, né? Ou seja, mesmo quando você tem um propósito, mesmo quando não é de um jeito que você realiza, é de outro. Ele veio de outro. Eu penso isso também, eu nunca sonhei com estética, eu nem conhecia estética, nem fazia estética, nem fazia ideia que existia um mercado, né? É só um assim. E ali, que louco. Sim. É só um meio, né, para as coisas. Né? E é legal que você falou assim, quando eu ensino algumas coisas para as funcionárias da clínica, para as minhas pacientes, e eu vejo o resultado daquilo e eu fico muito feliz, é a gente olhando para vocês. Sabe assim? Sim, é a mesma sensação. E aí é a corrente que se faz. Então a gente ajuda vocês ajudam mais pessoas que vão ajudar outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas. E aí a gente, do nosso jeitinho, vai fazendo o mundo um pouquinho melhor, né? Sim. Vai quebrando alguns ciclos, vai deixando o mundo um pouquinho mais positivo. Porque a gente sabe que uma pessoa curada, quando ela chega em casa, ela não vai brigar mais com o marido, com os filhos, com a vida. Sim. Ela vai começar a levar isso para a criança vai crescer mais confiante, enfim, puxa. Aí entra as próximas gerações, né? E falando em quebrar ciclos, você quebrou o ciclo do concurso público? Sim. Está quebrando o ciclo, imagino que da riqueza, porque não dá para enriquecer no Brasil sendo funcionário público, né? Sim, dá para ver no máximo uma vida confortável. digna, né? Sim. Confortável. Quais outros ciclos assim você pretende ou já quebrou? Do merecimento. Isso é forte. Eu não tenho aqui a merecimento. Como que era isso? Você achava que não merecia dar certo, ser feliz? O que passava pela sua cabeça? Porque com certeza tem várias pessoas que nos ouvem ou nos assistem que sente isso. Tipo, eu vou até traduzir isso em uma situação, né? Por exemplo, ela vai e bate um faturamento mais alto do que ela costumava. Sim. Ela sente tanto que não merece aquilo que ela pensa assim, o que vai ser no próximo mês? Será que eu vou conseguir? Ela esquece que foi ela que fez. Ela esquece que foi ela que fez. Eu pensei isso. Como que foi isso? Como que é isso? Como você quebrou esse ciclo? É triste. Ainda estou quebrando. Ainda estou quebrando. É desafiadora, porque é a Thaís conversando com a outra Thaís aqui o tempo inteiro.
Mas... Eu tenho uma fala sobre o merecimento enquanto você pensa. Sim. Porque vai. Aham. No meu caso, não é algo que a gente identifica quando está acontecendo. Que, é uma crença de merecimento, talvez sou eu pensando que não mereço. É uma coisa que a gente identifica depois de ter passado. Então, por exemplo, bateu o faturamento de 100 mil. Aí, no mês seguinte, fez 60. Mas assim, não teria por que fazer 60, porque você sabe como é fazer 100. Sim. Aí, perdão, eu coloquei a mão aqui. Você sabe como é fazer 100. Mas aí no terceiro mês você tem 2 caminhos. Analisar a situação e pensar, de fato, eu não sou tão boa assim quanto eu pensava. Eu acho que eu não consigo de novo, vai que isso e aquilo. Ou, não, peraí, se eu conseguir uma vez, eu consigo repetir. O que eu preciso fazer e tal. Só que eu fiz, né? Só que eu acho que só se torna consciente, em alguns casos, depois que a gente vai analisar a situação. Sim. Não quando a gente tá nela. Faz sentido. Porque, às vezes, a gente tá se auto-sabotando por crença de merecimento, mas não sabe o que é isso. E a gente descobre ali 1, 2, 3 meses, anos depois que foi merecimento. Eu acho que eu tive uma confusão aí mental também, que eu não sabia se era um pouco de excesso de autoconfiança, que eu acho que pode ter sido também. Ou a falta de merecimento. Eu acho que tinha os dois ali, né? A falta de merecimento, ela sempre esteve presente. Mas eu acho que a autoconfiança também, nessa etapa que eu bati... Ela tava melhor. Ela tava. E eu acho que isso aí pode ter me atrapalhado. Eu tava muito confiante. Eu falei, porque teve uma hora que eu pensei assim também. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Só que não, né? Não, só que sim. Não, só que sim. Só que não tão mas fácil, o que me né? também é isso que é a tá quebra. Vendo? É isso que é a quebra, entendeu? Ai, meu Deus. Tipo, não tão fácil, também fácil. Eu até falo uma coisa assim, eu falo assim pra Bruna, eu falo, amor, eu sou um imã de dinheiro. A gente nunca vai ter problema de vendas nessa empresa. Por Que quê? é o que a gente repete. A gente, de certa forma, tem a capacidade de ou facilitar a nossa vida ou atrapalhar a nossa própria vida. Sim. E tudo isso parte da forma como a gente enxerga as coisas. Não é sobre o que acontece. Porque, por exemplo, eu pego lá, a menina na mesma cidade da outra, com os mesmos produtos, as mesmas capacidades, as mesmas coisas. Uma vai, a outra não. Por quê? Não, um exemplo melhor ainda. 2 irmãos gêmeos. Um é bem sucedido na vida, o outro não. Por quê? Aí você vai falar, não, é porque meu pai, minha mãe, história de vida, não sei o quê. É o mesmo Não, pai é o mesmo pai e a mesma mãe. É a mesma barriga. Sim. É o mesmo não, é DNA. porque de onde eu cresci, não, é o mesmo lugar. Por que um deu certo e o outro não? É a forma como a gente enxerga as coisas. Sim. Então, a gente precisa cada vez mais isso em você e cada vez mais em quem a gente ouve. Você já quebrou muito disso. Sim. Você já enxerga muito bem algumas coisas. E isso é o que faz diferença. Como a gente enxerga aquilo. Eu sempre falo, eu vou começar uma palestra, eu sempre pergunto para as pessoas. Galera, quantos carros vermelhos você viu vindo para cá? Quantos carros vermelhos você viu vindo para cá? Não, nem reparei. Reparei. Agora, se eu dissesse para você numa mensagem antes de ver que eu ia pagar 5 mil por cada carro vermelho que você visse, quantos carros vermelhos você teria visto? É a mesma coisa com oportunidade, é a mesma coisa com cliente, é a mesma coisa com records. Sim. É que a gente não está olhando para isso. Sim. A gente está olhando para outras coisas. Tem uma coisa, o próprio significado da PNL, que é a programação neurolinguística, que é o programar a sua neuro através da sua linguagem faz com que a gente acredite no que está falando. Então, dizer assim, não é fácil fazer 100K. Tem gente que repete, é fácil fazer 100K. Porque ela programa a cabeça dela para ser difícil ou fácil. Isso. Foi o que eu fiz com você. É fácil. Não, mas por que não? Eu tô... Essa é a nossa filosofia, inclusive. Por que não? Sim. Tipo, Eu tô te ajudando a mudar essa programação, que começa na linguagem, por isso que a palavra tem poder, né? Se palavras têm poder, imaginações. Sim. O mundo é feito de linguagem. Então, o que a gente diz pra gente importa tanto o que a gente pensa, o que a gente, enfim, mostra, pratica e tudo mais. E fazer esses ajustes vai virar algumas Chaves. outras. Muito bom. Não tem jeito. Eu amo transbordar. Outro dia eu tava falando com a Thalita no direct, e aí eu dei umas ideias pra ela de umas coisas, e ela falou assim, nossa, Bruna, eu amei. A Thalita que fechou a clínica, né, dos gêmeos. Sim. Dos E ela Doraminha. falou assim, eu amei, nossa, não sei o que. Eu falei assim, tá, você sabe, né, conviver com a gente é transbordo. Porque eu não
acho que eu já não me lembro mais quando foi a vez que a gente conviveu com uma pessoa que não foi, tipo, pra deixar ela melhor do que ela tava. Então é muito difícil. Vocês que andam com a gente, que encontram a gente nos encontros, eu entendi um segredo da vida. Por exemplo, eu entendi que quanto mais eu contribuo, mais eu recebo. Sim. Simples. Por isso que a gente faz questão de sempre contribuir. Sim. Né? Demais. Vamos para aquela pergunta? Vamos. Então vai lá. Quer que eu você que faça, você é a perguntadora oficial dela. Thaís, conta pra gente. Pensando em tudo isso, o que é uma vida rica pra você? Eu fiquei pensando nessa pergunta que eu sabia que ela iria vir. E analisando, né, tudo o que eu vivenciei. A palavra, eu acredito que ela seja autoconhecimento. E a vida rica, para mim, quando eu me refiro a autoconhecimento, é por conta de todo o conhecimento que eu tive e o quanto foi libertador. E eu acredito que o conhecimento, ele liberta. Senão eu não estaria aqui hoje. Então, para mim, hoje é isso. Que legal. Olha, se conhecer a ponto de ficar em paz com quem você é, como Deus te fez. Eu vivo falando isso pro Ever, né? Fala, amor, Deus me fez assim. Se ele me fez assim, é porque ele tem um plano para esse meu comportamento, minha personalidade, o meu jeito de ser. Não posso e nem quero ser diferente disso. Então, como eu extraio o melhor disso? Então, a Thaís, hoje, ela tá conseguindo extrair esse melhor dentro do que ela é. É claro que tem dias que são mais difíceis, que o diabinho fala mais alto. Sim. Aí você vai lá, sai pra lá e vamos que bora. Mas eu acho que respeitar a sua essência, quem você é, de onde você veio, pra onde você tá indo, e ainda assim topar o processo, ter os resultados tão bons quanto, estar aqui contando a sua história, sendo inspiração, sendo exemplo. Tipo, você chegou. Você conquistou essa cadeira. Ela não tá aí. Não foi te dada. Não foi te dada. A gente não tá convidando aqui alguém que a gente conhece de longe ou que a gente quer fazer um favor. Você conquistou estar aqui. Ou porque quer vender, ou porque... Sabe? Já comprou, já tá tudo certo. É só merecimento mesmo. Então, parabéns por isso. Você merece. A gente tem muito orgulho de você, da sua história, de tudo que você tá construiu e de que ainda vai construir. A sua história nem começou ainda, né, minha irmã? Só começou. É só o começo. A gente não pretende parar tão cedo. Não, eu tô jovem. Tá tranquilo. Vambora. Tá, muito obrigada pela sua presença. Temos um presente pra Tá? Temos. Eita. Aqui, ó, pra simbolizar Esse momento. presente é o símbolo de tudo que você passou, do que você viveu, que você saiu lá da plateia e hoje você se torna referência oficialmente e uma inspiração para a nossa audiência, para as nossas alunas. É um troféu. Sabe aquele momento que você falou assim, a Aline me inspirou, eu via ela. Hoje você está sendo uma Aline para muita gente, com certeza. Parabéns por isso. Obrigada. E é um troféu para representar essa conquista. E tem fone de ouvido de anjo, porque você foi anjo na vida de muita gente. Quem está ouvindo esse podcast. Vai ficar na minha estante lá, já tem um lugarzinho para ela. Coloque. Eu amei. Muito bom. Muito obrigado, Tá? Eu que agradeço. Eu vou só fazer uma última coisinha aqui. Que recado você deixaria para as pessoas que são como você, têm essa característica, têm qualidades muito parecidas e às vezes deixam o medo dominar ou a vozinha ruim? Que recado você deixaria para elas? O recado é vai com medo mesmo. É isso. Só isso. Só vai. Só vai. Simples, direta. E eu acho que essa que eu peguei pra mim de colocar o medo como uma proteção, ela dá muito certo pra Você mim. ressignificou o medo. Sim. Na sua cabeça, porque esse é o significado. Esse é o papel do medo, né? Mas na sua cabeça ele tem um significado que ele é protege. real. Ele protege. Animal. E aí eu pego isso pra mim. Muito e bom. dá certo. Está dando e vai continuar. Amém. Maravilhoso. Espero que você tenha curtido muito esse podcast. Se você gostou, clique em compartilhar. Compartilha com uma amiga, porque você já sabe. Quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você está sendo anjo na vida de alguém.
Temos alguns recados aí, meu amor? Temos. Se você, assim como a Thaís, quer trilhar um caminho de sucesso, atuando no mercado da estética, crescendo na carreira. Consultório. Se você tem clínica, consultório, desde todas as áreas de atuação da área da saúde e que são voltados mais para esse mercado. Se você deixa alguém mais bonito, a gente te ajuda a ficar rica. E tem um link aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do episódio do Spotify, que você pode clicar. Também aqui um QR Code na tela, onde você pode preencher um formulário e um anjo da nossa equipe vai entrar em contato com você. Esse foi mais um Vida Rica Podcast. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Juízo não morra e até o nosso próximo Vida Rica Podcast. Tchau, tchau.